Oi gente, tudo bem? Bem, eu sou a Priscila Mello e seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um tema de uma filosofia, digamos assim, que eu descobri. Eu achei tão interessante que eu resolvi compartilhar com vocês. Esse método tem sido muito falado já nas mídias, nas redes sociais, enfim. Mas hoje eu vim simplificar para vocês, caso você ainda não conheça ou se você quiser conhecer um pouquinho mais desse método. 10 filosofias, digamos assim, do método Montessori. Bem, o primeiro tópico é siga as crianças. Deixa ela livre para decidir qual atividade ela quer fazer. O método Montessori também, eles não costumam chamar brincadeira como brincadeira, eles chamam de trabalho. Porque as crianças, elas estão trabalhando naquele momento, então elas estão se desenvolvendo. Então a criança, ela quer aprender algo e não simplesmente brincar. Enquanto ela está brincando, ela está trabalhando, digamos assim. O segundo tópico da filosofia Montessori é respeite o tempo da criança. Eles consideram que é de 0 a 6 anos, que é um momento ideal para você ensinar seus valores, coisas assim de família que você quer ensinar. O terceiro tópico do método Montessori, se atente à sensibilidade da criança fazer aquela tarefa. Então você pode dar uma atividade para a criança, para ela fazer, para ela se desenvolver, e ela vai levar o tempo dela. E você tem que deixar livre o tempo da criança. Se ela ficou 15 minutos e já perdeu o interesse, já quer fazer outra, tudo bem. Agora, se ela quiser fazer aquela atividade por meia hora, 40 minutos, aí você tem que deixar esse espaço para ela, sabe? Não ficar interrompendo. Deu 30 minutos, pronto, acabou, agora vamos para outra. O quarto tópico do método Montessori, eles chamam de Yes Space. O quarto do sim, é o lugar do sim, onde a criança possa fazer tudo, onde ela possa mexer em tudo. Então você tem um quarto ou um espaço ou a sua sala adaptada para que ela possa subir, descer, mexer, abrir, tudo que tiver. Ou o quartinho dela, enfim. Ou você pode ter esse espaço do lado de fora também. Pode ser um parquinho, o quintal da sua casa, enfim, onde ela possa se sentir livre, assim, ter liberdade para mexer em tudo. Quinta filosofia também do método Montessori é através das mãos e dos 5 sentidos a criança aprende. Tanto o paladar, o cheiro, o tato das mãos. De repente você apresentar brincadeiras, objetos que tenham textura, que tenham cheiro. De repente alguma brincadeira com música, que tenha barulho. Para ela desenvolver todos os 5 sentidos. Uma coisa que também eu faço aqui em casa. Às vezes eu abro o café, na hora de fazer café, eu dou pro Arthur cheirar. Falo, olha, isso aqui é o cheiro de café. Então, eu sei que eu ainda posso melhorar, ainda posso fazer muita coisa. E eu tô, assim, super animada em conhecer esse método Montessori e aplicar também aqui em casa, né? Buscar aplicar. De repente, deixar ele brincar com macarrão cru, arroz, coisas que tenham, assim, uma textura diferente. Um brinquedo que tenha música, que tenha som, enfim, já vai desenvolvendo mais de um sentido na mesma brincadeira. A sexta filosofia é você deixar a criança ter prática no dia a dia, coisas que você faz todos os dias, deixar a criança participar. É você deixar a criança ajudar você a colocar a mesa, por exemplo. Às vezes eu abro a geladeira e dou para ele leite, aí ele põe na mesa. Às vezes a margarina, ele põe na mesa. E assim, você incluir a criança em atividades do seu dia a dia. Quando você for preparando a comida, deixa alguma coisa, mesmo que você não vá usar, mas deixa ele picar alguma coisa, ralar, né, dependendo da idade. Então, brincar com objetos de cozinha também, e junto com você, né? Por exemplo, a cozinha é uma das situações. Então, de repente, caiu alguma coisa no chão, pedir pra criança limpar, dar um paninho pra ela limpar, né? Você pode dar um pano de chão, ou uma vassoura, um aspirador, depende da idade. E uma das coisas também que eu já tentei fazer aqui em casa também, é deixar uma faca de plástico com o Arthur e, por exemplo, dar uma banana pra ele e ele treinar lá o corte, né, cortar a banana. Ele corta do jeito dele, leva o tempo dele, mas tudo isso igual eu falei, você tem que deixar o tempo. Eu procuro deixar, eu procuro ficar pensando na minha cabeça, espera, 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 para ele ter o tempo dele de se desenvolver, de conhecer aquele objeto, né, ver como funciona.
Às vezes eu dou o pão pra ele e ele tenta lá passar margarina, né, manteiga no pão. Então, algumas atividades assim no dia a dia é legal você abrir o espaço para a criança fazer. De repente você dá o copo e ela vira o leite dentro do copo, o suco, a água, enfim, são inúmeras possibilidades que eu venho treinando também para incluir o Arthur, para deixar ele fazer também. A sétima filosofia que eu coloquei aqui do método Montessori é deixar objetos, móveis, tudo na altura da criança. Pode ser, né, a altura onde você vai colocar os livros da criança, onde você for colocar os brinquedos. Tem gente que já coloca a roupa na altura da criança para a criança escolher. Aí depende como você vai querer adaptar a sua casa. Mas aqui na sala eu já adaptei, então os brinquedos eu sempre deixo na altura dele. Então tem a estante, então as duas primeiras fileiras eu utilizo, que eu sei que é a altura dele, para os brinquedos. E algumas coisas no chão, do jeito organizado e que ele consiga também acessar. Bem, o oitavo tópico tem sido um pouco mais desafiante aqui em casa. Não interrompa o trabalho da criança. Quando ela estiver fazendo alguma atividade ou alguma brincadeira, a gente evitar ao máximo ficar interrompendo. Faça assim, faça assado, coloca aqui, coloca ali. Não, não é assim. Como também tem a forma de ficar elogiando a criança. Você praticamente interrompe o foco dela. Porque ela para de se concentrar no que ela está fazendo e ela começa a reparar que ela está sendo observada. Então, às vezes, a criança, às vezes eu reparo isso também aqui em casa. Às vezes o Arthur para de fazer o que ele está fazendo para querer um elogio, digamos assim. Então ele mostra pra gente. E às vezes é muito. Às vezes ele para muito para querer que a gente olhe, para querer que a gente elogie, né? Ou diga muito bem, né? Tá indo muito bem. E o que eu li sobre isso também, que o método também acredita, é que a gente acaba crescendo, sendo pessoas que querem sempre a aprovação de alguém. Então você vai estar sempre preocupado com a opinião dos outros, o que os outros estão achando do que você está fazendo. E não a sua própria autoconfiança, digamos assim. Então quando você deixa a criança fazer e ela se concentrar, ela se orgulhar por si próprio, sem alguém ter que ficar, né, induzindo ela a elogios, a coisas assim, é muito bom. A gente tá tentando agora diminuir a quantidade de elogios, né, deixar ele mais no espaço dele, desenvolver atividade. E conforme ele for olhando pra você, tudo bem, você pode falar alguma coisa, mas não ficar parando a brincadeira e falar muito bem, ou do tipo, não faça assim, não faça assim. Então, a gente evitar ou diminuir a carga que a gente coloca na brincadeira de tá certo ou tá errado, enfim. E o nono, o penúltimo tópico que eu quero colocar aqui pra vocês também apresentar, é cuide da apresentação da brincadeira à criança. Quando você apresenta uma brincadeira bem organizada, provavelmente a criança ela vai despertar, ela vai ter um interesse maior pelaquela brincadeira. Se você for apresentar, né, uma brincadeira de tinta, coloca os frascos de tinta, o pincel e o papel organizado, para que fique mais atraente. Uma coisa que eles não gostam muito, o método Montessori, é você, por exemplo, apresentar uma caixa cheia de brinquedo, lotado de brinquedo, tudo bagunçado, tudo misturado, onde a criança nem consegue identificar como que ela vai brincar com aquilo. E eu já reparei aqui em casa também, que quando você apresenta muita coisa pro Arthur, ele fica meio ansioso, ele fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então o método Montessori, ele te auxilia também. Ele fala, coloque de uma forma organizada. Então se você for, por exemplo, apresentar algumas peças de madeira, por exemplo, fazer uma torre, deixe só as peças de madeira para fazer a torre. Na hora que ele acabar, digamos assim, você aconselha, né, a guarda e pega outra brincadeira. E não deixar tudo misturado numa caixa só. Bem, gente, o último tópico dessa lista que eu fiz, brinquedos com um certo controle de erro. O que isso significa? Você vai apresentar uma brincadeira para criança, ou né, ela vai até a estante, pega uma brincadeira, e você, de certa forma, de uma forma bem respeitosa, bem cuidadosa e carinhosa,
você vai induzir a criança a fazer o certo daquela brincadeira. Por exemplo, se ela estiver brincando em separar as cores, né, colocando algumas pecinhas amarelo no amarelo, verde no verde, né, separando por cores. Se por um acaso ela colocar, né, o verde no lugar do amarelo, por exemplo, aí você faz alguma sinalização que induz a criança a refletir aquilo e fazer o certo. Então você vai induzir a criança na brincadeira a fazer o que é certo. Bem, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa filosofia que eu venho descobrindo e que eu queria compartilhar com vocês. Então eu também tô nessa busca, né, de oferecer coisas diferentes, brincadeiras diferentes. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão, deixa aqui embaixo e a gente vai conversando pelos comentários, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!